Os desafios da proteção ambiental e a ação do poder público são os nossos temas de hoje do Pensamento Jurídico, numa edição especial na cobertura do 3º Congresso da Magistratura Mineira, realizado em Belo Horizonte em setembro passado. Os nossos entrevistados de hoje são o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jaba Soares Júnior, e também o Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais, Sérgio Pessoa de Paula Castro. Obrigado aos dois pela participação, prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. Doutor Jabas, eu gostaria então de a gente iniciar a nossa conversa. O senhor trouxe um tema aqui bastante desafiador, né, que é os enfrentamentos das ações clandestinas de destruição do meio ambiente e suas consequências. O que isso representa, o tamanho desse desafio? Olha, nós estamos vivendo uma transição na sociedade. Uma sociedade que não tinha cuidados com o meio ambiente. No atual momento, nós vivemos uma conscientização geral, né, da necessidade de preservar, proteger, cuidar, garantir para as futuras gerações condições de sobrevivência no planeta. Mas aí nós temos uma outra etapa ainda, que é se tornar isso uma prática. Essa mudança está a caminho, as empresas mudaram, os governos mudaram, os parlamentos mudaram, as instituições de controle cada vez mais organizadas. Então, há esperanças de uma ação mais adequada para conviver hoje com os grandes problemas ambientais que nós estamos vivendo, as mudanças climáticas, os desastres, os grandes desastres. Se nós, humanidade, continuarmos dessa forma, agredindo o meio ambiente, a resposta será uma catástrofe e o futuro, aí, usando um chavão, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, vão sofrer muito para viver neste planeta. E o Poder Judiciário tem um papel fundamental. Eu não digo decisivo, porque decisivo são políticas públicas e mudança de comportamento na sociedade, mas um papel importantíssimo que o Poder Judiciário tem de garantir a aplicação da lei, aí provocado muitas vezes pelo Ministério Público, pelas advocacias públicas, os dois juntos. Então, assim, nós temos hoje aqui em Minas Gerais um Poder Judiciário atento, vigilante, que dá respostas, às vezes até dá respostas mais do que achamos que nós iríamos conseguir, porque os juízes, os embargadores, os próprios ministros dos tribunais superiores estão vivendo como cidadãos neste planeta, estamos vendo a necessidade do Poder Judiciário dar respostas aptas. Inacreditável que essa mobilização no combate aos incêndios que estão acontecendo no país, conduzidos pelo CNJ, pelo STF, não agora pelo Ministério Público, pelo Poder Executivo. Isso é muito bom. Cobrir essa omissão, a negligência de algum lado aí. Doutor Sérgio, o doutor Jabas falou sobre a questão do Poder Judiciário, mas envolve todo o sistema de justiça e o poder público de forma geral. Na avaliação do senhor aí, qual que é o papel de cada um para garantir esse direito constitucional da defesa do meio ambiente? Eu diria que é fundamental haver a preocupação com dois princípios importantes que orientam as questões ambientais. Um é da precaução e o outro é da prevenção. Então, acho que compete ao poder público, sobretudo na construção de políticas públicas, estar sintonizado com essa preocupação que, antes de se tornar uma norma do ordenamento jurídico, deve ser realmente um papel de cultura, de se cultuar essa busca de realmente proteger o meio ambiente, tanto numa atuação corriqueira de cada um no seu dia a dia, né, de não jogar o lixo no chão, de preservar, de incutir isso nos seus próprios espíritos e na sua prática cotidiana. Hoje, nossa geração cada vez mais está realmente percebendo a necessidade disso, e a geração dos nossos filhos acaba também nos provocando. O doutor Jarbas disse na palestra dele essa importância, né, de se cuidar, né, da solidariedade, na perspectiva da dignidade da pessoa humana sob o olhar ambiental. Penso que as políticas públicas cada vez mais terão que ter essa preocupação. Em Minas Gerais, há dois movimentos importantes em curso, que já vêm de algum tempo, mas agora estão realmente se tornando práticas administrativas, que a primeira delas foi a adesão do Estado de Minas Gerais ao programa Race to Zero,
que é a perspectiva de mitigar a emissão de gases na atmosfera, de modo a contribuir com a redução e, oxalá, adiante com a eliminação do efeito estufa, mas também de incorporar nos contratos públicos cláusulas que provocam nas empresas a necessidade de elas também, como parceiras do desenvolvimento sustentável, incorporarem uma visão de governança, uma visão de desenvolvimento voltado, né, a boas práticas ambientais, de modo que se torne cada vez mais um olhar de prevenir e tornar a atuação de maneira mais precavida para evitar realmente ter que fazer reparações. O movimento civilizatório caminha, a meu juízo, dentro desse horizonte de uma consciência individual, mas que contamine o coletivo. Bem, doutor Jarbas, é importante essa conscientização, mas nós estamos vivendo aí uma crise climática sem precedentes, batendo a nossa porta aí. A conscientização a respeito é muito grande, mas daí para a ação coletiva, a ação individual, como falou o doutor Sérgio, como é que, com essa transição que a gente está vivendo? Eu acho que nós saímos da pedra lascada, estamos na idade moderna, e no processo, vamos dizer, eu que acompanho a questão ambiental desde 1989, o que eu vejo? Que nós caminhamos muito, nós estamos naqueles últimos 25%, mas caminhamos 75%, isso é positivo. As empresas hoje estão com seus ESGs, com seus temas de compliance, porque os grandes tragédias ambientais, os grandes problemas ambientais são causados por grandes empreendimentos. A ação individual conta muito, mas o impacto maior são de grandes empreendimentos e muitos deles não tinham a mínima preocupação ambiental. Se nós, até muito se fala o seguinte, se fosse Brasília construída hoje, não seria construída, porque lá é áreas de mananciais, inclusive da bacia do Rio São Francisco. Lógico que nós que temos essa responsabilidade constitucional de zelar pela questão ambiental, nós não queremos atravancar o desenvolvimento, ao contrário. Hoje, sobretudo aqui em Minas Gerais, há uma sinergia entre o Poder Executivo, a AGE, com o Ministério Público, com os outros órgãos de proteção ambiental e umas respostas positivas do Poder Judiciário de tentar buscar ao extremo a conciliação dos empreendimentos, facilitar os empreendimentos que geram emprego, renda, recursos para a própria proteção ambiental, para que as coisas funcionem. Também os empreendedores não fiquem aguardando anos e anos para uma licença ambiental. Não pode uma licença ambiental durar 9 anos. Até a vontade de empreender passa. Então, nós precisamos ter esse cuidado, mas também conciliar os interesses. Por exemplo, um assunto muito polêmico em Minas Gerais, que se falar já causa assim, urticária em muita gente, mineração. Olha, mineração é necessária. Agora, a mineração não pode ser destrutiva. Nós utilizamos tudo que vem da mineração. Nós estamos aqui sentados em cima de cadeiras que vêm da mineração. Então, nós precisamos permitir que essas atividades aconteçam, não da forma que aconteceu historicamente. Nós vivemos os problemas graves, como Mariana e Brumadinho, de problemas de mineração. Agora, uma mineração a seco, adequada, correta, tem que ser licenciado rápido, tem que ter uma fiscalização muito próxima para que não aconteçam tragédias e os danos fiquem depois. Que aqui em Minas Gerais, por exemplo, que é o estado de Minas Gerais, tudo ligado à mineração, foi ficando um passivo enorme aí, talvez até irrecuperável. Mas nós temos que, uma hora, mudar a chave. Eu acho que isso está acontecendo. Muito bem. Agora, falar em fiscalização, doutor Sérgio, é importante ter essa compreensão do que é o desenvolvimento econômico sustentável e esse meio ambiente também ecologicamente equilibrado. Como é que é essa equação? Esse desafio é do momento contemporâneo, né? Eu acho que o Dr. Jarbas traz uma colocação muito importante, que é essa postura dos atores, né, constitucionalmente previstos com atribuições de defesa do meio ambiente, de estabelecer a necessidade que é de todos nós do desenvolvimento, mas em respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito fundamental, eu dizia na minha apresentação, na perspectiva
do artigo 225 da Constituição da República, e esse é um cenário que parte de uma mudança pragmática de atuação dos atores, que é o diálogo, que é sentar na mesa, que permitir uma mediação, eventualmente, inclusive em relação não só ao relacionamento do Estado com os parceiros privados, com a iniciativa privada, mas, sobretudo, com os atores de controle. Então, essa oportunidade que temos pela Câmara de Resolução Administrativa de Conflitos da Advocacia Pública em Minas Gerais, com o compor do Ministério Público, tem sido realmente um movimento de um círculo virtuoso que permite às empresas, de maneira efetiva, que era uma preocupação de todos nós, tornar essa perspectiva abstrata do direito fundamental, constitucionalmente acolhido, numa realidade nossa do dia a dia, de modo a que se permita, sim, na prática, fomentar, induzir as empresas a uma postura de atuação, mas, ao mesmo tempo, de cuidado com o meio ambiente. De licença, ambos aqui para fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco eu gostaria que o senhor falasse para a gente, doutor Sérgio, sobre essa exitosa fórmula que Minas adotou na recuperação tanto de ativos também como recuperação ambiental após a crise aí da mineração em Minas Gerais. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje numa edição especial na cobertura do 3º Congresso da Magistratura Mineira, realizado em Belo Horizonte em setembro passado. Os nossos temas de hoje são os desafios da proteção ambiental e a ação do poder público. Os nossos entrevistados são o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jaba Soares Júnior, e o Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais, Sérgio Pessoa de Paula Castro. Doutor Sérgio, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito, então, dessa fórmula exitosa adotada por Minas Gerais na recuperação ambiental, recuperação de ativos, após essas crises aí envolvendo a mineração, Brumadinho, Mariana. Eu ponderaria que, de fato, o que temos em Minas Gerais é uma situação peculiar e que está virando um modelo nacional. Nós aqui em Minas sentamos à mesa, dialogamos. Sozinhos, naturalmente, podemos ir mais rápido, mas juntos, certamente, vamos mais longe e com segurança, sobretudo segurança técnica e segurança jurídica. Nós, pela advocacia pública, somos um controle interno sobre o aspecto da juridicidade das políticas públicas do Estado, mas temos a compreensão que é necessário uma atuação em articulação, em colaboração, e a presença aqui do Dr. Jarbas, é importante destacar que ele tem sido um construtor de pontes, na perspectiva de se valer dessa cultura da paz, dessa cultura da desjudicialização, como sendo um caminho prioritário para se encontrar soluções, muitas vezes inovadoras. Nós estamos atuando em algumas frentes em comum há alguns anos, mas que vêm sendo aperfeiçoadas, eu diria, na recuperação de ativos, que é o Comitê Interfederativo de Recuperação de Ativos, que envolve um conjunto de instituições, mas sob a liderança do Ministério Público, do Estado, com a Secretaria de Estado de Fazenda, as Forças de Segurança e Advocacia Pública, temos atuado, sobretudo, na perspectiva da laranja podre. Infelizmente há e é necessária atividade econômica, mas há aqueles que cometem as fraudes e que atuam à margem do direito. Essa atuação em musculatura das instituições tem permitido muitas vezes até recuperação que é planejada, estrategicamente organizada e que foca uma atuação em prol de um resultado efetivo. Então, recuperação de ativos pelo CIRA muitas vezes se aproxima até da arrecadação da dívida ativa do Estado de Minas Gerais, que é uma atuação mais exclusiva da Secretaria de Fazenda e da Advocacia Pública. Em paralelo, na ótica que nos interessa aqui da proteção ambiental, isso tem sido fundamental. Eu traria 2 exemplos muito marcantes. Um deles foi uma atuação sinérgica também da Advocacia Pública e do Ministério Público, a partir do marco legal da lei estadual decorrente dessas tragédias ambientais, que é o Mar de Lama Nunca Mais, em Minas Gerais, permitiu que se firmasse com todas as mineradoras um termo de compromisso para que elas, tecnicamente, de maneira segura, pudessem fazer o movimento de descomissionamento e descaracterização
das barragens a montantes que não são mais permitidas no estado de Minas Gerais. Em paralelo, sob a liderança também do Ministério Público, na pessoa do Dr. Jarbas, estamos buscando envidar esforços para uma situação de mobilidade no trânsito da rodovia BR-040, com repercussão em rodovias do entorno, que é o trânsito das carretas da mineração, que ceivam muitas vidas, e aí também temos um movimento de segurança no trânsito, mas, ao mesmo tempo, de preservação ambiental, de retirada, se não da totalidade, mas de grande parte desse trânsito, para permitir realmente uma situação de mobilidade mais segura, as pessoas nas suas viagens, sobretudo de lazer, e, ao mesmo tempo, preservar essas estruturas, competindo à iniciativa privada, soluções para que se evite esse movimento e se, infelizmente, provoque o que nenhum de nós desejamos, que é a perda de vidas. Repercute em todas as áreas, né? Doutor Jarbas, é reconhecida a trajetória pessoal do senhor na questão do meio ambiente e institucional do Ministério Público também, e o êxito nessa crise de Brumadinho. Mas o mesmo não se viu ainda em Mariana. Quando é que esse modelo poderá ser aplicado lá para a gente poder sair desse impasse, dessa expectativa demorada, né? A sua pergunta é atual, contemporânea, ela chega numa boa hora. Nós tivemos um acordo em Brumadinho, em seguida à tragédia, que se anunciava que seria um péssimo acordo, tanto que o Ministério Público não assinou, nem o estadual, nem o federal. O tempo mostrou que estávamos certos. Hoje, não estão satisfeitos os estados, a União, os ministérios públicos dos 2 estados e o federal, as defensorias públicas dos 2 estados e a federal, não estão satisfeitos os atingidos, não estão satisfeitos as prefeitas e os prefeitos, e, por incrível que pareça, as empresas, que se gastaram o que falam, gastaram mal. Depois aconteceu a tragédia de Brumadinho, houve uma nova concepção, um trabalho que o doutor Sérgio, como advogado-geral do Estado, participou ativamente. Foi construído um acordo bem diferente e bem mais adequado para os problemas de saúde, de meio ambiente, atingidos de reparação ambiental e econômica. E esse acordo acabou inspirando uma nova repactuação de Mariana. Tudo começou quando nós fomos pedir ao então presidente do Supremo e do CNJ, o ministro Luiz Fux, um reforço ao juiz federal que estava com esse processo grandioso. E o ministro Luiz Fux teve a ideia de trazer para uma conciliação no âmbito do Supremo, depois ele entendeu pelo CNJ, e nós estamos há 3 anos e meio nessa mesa de negociação, com mais de 2.000 horas de diálogo com os atingidos, que são a nossa causa principal. Os estados, a União, mudança de governo federal, Espírito Santo e Minas mantiveram os governadores, mas a União mudou. Isso tudo atrapalhou um pouco, até que o processo caiu aqui no TRF-6, que é o nosso TRF novo, nas mãos do desembargador Ricardo Machado, e ele tem conduzido, vou usar uma expressão comum, com maestria, esse processo. Conseguimos trazer ao governo federal, a AGU, com o ministro Jorge Messias, com os ministros de Estado. Teve aquele problema do 8 de janeiro, também atrasou muito a União se dedicar a essa questão, mas nós tivemos paciência, o governo de Minas, o Ministério Público, Federal e Estadual. Agora a entrada do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também a preocupação do presidente do Supremo, ministro Luiz Barroso, Roberto Barroso, e agora o próprio presidente Lula está participando mais assim no sentido de buscarmos esses acordos, e as empresas querem resolver, que está dentro da nossa primeira conversa. Para elas não interessa também essa espada de Damaso na cabeça e o desgaste na opinião pública, porque as pessoas estão morrendo no Vale do Rio Doce. As pessoas perderam suas casas
perderam seus modos de produzir, perderam a sua história, a sua cultura. Essas pessoas precisam não é de ressarcimento, não, é de uma nova oportunidade. Então, nós temos a semana que vem, em Brasília, a última mesa de negociação para os ajustes finais. Esperamos que esse acordo seja anunciado, que vai trazer desenvolvimento para Minas do Espírito Santo, geração de empregos e muitas outras coisas, vai trazer uma reparação ambiental possível, vai trazer uma garantia de saúde e um ressarcimento para essas pessoas que foram atingidas de certo modo. Então, todos estamos muito na expectativa Boas notícias. do anúncio final. Doutor Sérgio, parece que o modelo mineiro está ainda orientando o nacional, o federal, a seguir esse caminho para uma solução exitosa. O senhor está otimista também? Não há dúvidas, nós temos que ser realistas e esperançosos, como diria Ariano Suassuna, mas estamos convictos de que o trabalho tem sido feito com muita responsabilidade, com rigor técnico, com uma condução de fato, como diz o Dr. Jarbas, pelo TRF6 e na pessoa do desembargador Ricardo Rabelo, e também, eu diria, da desembargadora Mônica Cifuentes, que foi também uma interlocutora importante no período em que presidiu o tribunal, e a perspectiva é essa, de um amadurecimento das instituições públicas, do setor público, com a chegada da União, e naturalmente há uma necessidade de conhecimento, né, do que se tinha até aquele momento, o novo governo federal que chegou, e nós hoje também com os atores federais, a advocacia pública de Minas Gerais, do Espírito Santo, tem uma interlocução muito franca, muito direta na pessoa do ministro Jorge Messias, o nosso atual AGU, e a perspectiva, de fato, é esse horizonte. Nós temos esse desafio ainda do refinamento do texto, já temos a produção de um documento de fôlego, né? Temos aí quase 500 páginas, porque realmente há uma complexidade, já alcançando quase 10 anos da tragédia, mas já temos ali certamente capítulos que vão endereçar reparações socioeconômicas e socioambientais importantes para esse protagonismo e permitir aos atingidos, às pessoas que possam realmente renascer, reflorescer, né, nos seus modos de vida pessoal e, a partir daí, também a própria atividade econômica ser retomada já numa perspectiva de estruturação, de planejamento e de controle pelo poder público de maneira muito mais eficiente e eficaz. Buscando alcançar, né, doutor Jarbas, aquilo que o senhor sempre defendeu, de um exército, de construir um exército de consciências, né, coletivas aí, em defesa do meio ambiente, né? O que eu noto aqui, né, porque Minas Gerais, vamos dizer, para nossa tristeza, sediou 2 maiores impactos ambientais, maiores tragédias, uma com muitas vítimas, outra também com um número acentuado de vítimas, além dos impactos ambientais e econômicos e na saúde das pessoas. É uma triste realidade, mas nós estamos fazendo um chavão também do limão à limonada. Melhor do que o acordo, só se Deus voltasse e restituísse a situação anterior e as empresas tivessem uma conscientização do seu papel. Não aconteceu, não vai acontecer, então o acordo é o possível. Muitas vezes somos criticados, mas nós, como autoridades públicas, não temos que ter receio de quando nós chegarmos à conclusão que aquele caminho é o melhor. Vamos ser criticados se fazermos o acordo, se não fazermos, nós vamos ser criticados, mas nós vamos fazer o que as nossas consciências mandam e qual é o papel constitucional. Agora está se vendo em Brumadinho, na região do Vale do Paropeba, a chegada do que estava previsto nos acordos. Com o tempo, se nós continuarmos trabalhando bem e nos esforçando para não errar, com o tempo vai ter quase uma unanimidade que nós tomamos a decisão certa naquele momento. Com certeza. Bom, eu quero agradecer então a participação do Dr. Sérgio, Dr. Jarbas aqui nessa entrevista no Pensamento Jurídico Especial na cobertura do 3º Congresso da Magistratura Mineira, realizado aqui em Belo Horizonte em setembro passado. Obrigado a todos, um prazer e até a próxima.